Bem, o que a gente vai falar agora um pouquinho sobre como é que está o progresso do SAP Retail em relação às nossas expectativas aqui de soluções entregues pela SAP. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria começar com uma pergunta, assim, onde dói, né? Porque eu fui varejista muito tempo, de segmentos diferentes, trabalhei com fast food, trabalhei com materiais de construção, trabalhei com varejo alimentar, trabalhei com N segmentos de varejo em grandes empresas, na maior do mundo, inclusive, que foi, na época era o Walmart, continua sendo ainda, em varejo, né, alimentar. E a gente percebia assim, as dificuldades para executar os processos. Né? O grande problema, o varejo tem sempre muitos processos a serem executados. A gente fez um estudo, aqui é um estudo ainda, a minha empresa, a Hetia, fundiu esse ano agora com a Get, né? Nós fundimos as operações, já vimos namorando durante o ano de 2022 e 2023, e a gente estava fazendo um estudo em conjunto sobre exatamente isso que eu estou falando. O que dói? Por que o varejo é tão difícil? E outra coisa, por que cada um acha que o seu negócio é mais complexo que o do outro? Eu entrava numa rede de farmácia, eu fiz muitas implementações também no Brasil, muitas. E toda vez que eu entrava, eu chegava, primeiras coisas que os clientes nos falavam, assim, o nosso negócio era muito complexo. Aí ele falava, eu sou uma rede de X, de um varejo X. Podia ser um pet center, podia ser uma floricultura, podia ser uma perfumaria, uma rede de supermercado, uma loja de materiais de construção. Todo mundo achava o seu negócio bem complexo. Então, o que é complexidade? Por que é tão... Todo mundo acha o seu negócio complexo, né? E essa complexidade tem a ver com uma combinação de muitos processos, né? E às vezes pelo gigantismo da empresa, tem muitas lojas que aumenta a complexidade porque aumenta o sortimento e aumenta também em função de volume de produtos, dispersão geográfica, uma série de coisas aumentavam a complexidade. Mas esse estudo começou a desmistificar isso, porque a gente começou a comparar todos os varejos, né, que a gente levantou. E esse estudo, na verdade, a pessoa não fala de complexidade, ela fala de esforço. E o esforço é uma combinação, né, de volume, qual é o volume que eu tenho para manusear, com a complexidade para executar a tarefa, né, para executar aquilo. E a complexidade aí sim tem uma combinação de quantidade de itens, vezes volume de lojas, vezes determinados processos que estão embutidos nessa complexidade. E o tempo que eu tenho que dedicar. Então assim, é muito difícil fazer o meu negócio. Na verdade, quando todo mundo fala, meu negócio é muito complexo, meu negócio é muito difícil por causa disso e disso e disso. Aí a gente fez uma análise horizontal, dentro do mesmo segmento de varejo, olhamos assim, vamos dar uma nota para cada processo, e esse foi interativo junto com alguns clientes. E a mesma coisa, vamos fazer uma comparação vertical desses segmentos nos mesmos processos. Assim, vamos comparar o que faz uma rede de fashion contra uma rede de supermercado, contra uma rede de materiais de construção, contra uma perfumaria, contra uma loja de floricultura, contra um posto de gasolina, que também é um tipo de varejo, que alguns têm loja de conveniência ou não, mas o varejo de combustíveis também é um tipo de varejo. E assim vai. Então a gente começou a comparar autopeças e começou a chegar a algumas lojas. E criamos uns mapas de calor. Esse estudo, né? Esse estudo, então, ele tem uma conclusão dizendo que assim, as dores são todas localizadas, assim, o que dói para um não dói para o outro no mesmo processo. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? É muito difícil, eu talvez não sei todos têm experiência em vários segmentos diferentes. Por exemplo, o negócio, o que a gente chega a algumas conclusões, o negócio de fashion, por exemplo, é um negócio que depende demais de planejamento. O planejamento afeta muito, não que os outros negócios não afetem, mas se você errar uma coleção que você planeja com 8 meses de antecedência, você ferrou seu fluxo de caixa dos meses seguintes após essa coleção entrar. Então, assim, o grau de atenção que o fashion tem para planejamento é muito grande. O varejo alimentar, isso é importante? É importante. Mas a concentração de esforço está muito no comprar, armazenar e distribuir. Ali que está o sistema nervoso do alimentar. Por quê? Porque as lojas, a maioria são autosserviços. Então, assim, o cliente tem um esforço para passar no caixa, obviamente tem um PDV lá que tem que passar a cooperadora, etc. Repor a loja. Tem tem algum esforço de manter a loja, tem um esforço de repor as gôndolas. Obviamente que isso dá trabalho. Mas o sistema nervoso central do alimentar, pelas respostas que a gente viu aqui, estão nesse segmento.
E o time de... e o material de construção? É tão fácil gerir uma rede de um home center, né? Tem pouquinho produto. Um home center, uma loja, uma cadeia de imóveis que tem que lidar com designs diferentes, com procurement. Houseware, que é o caso da Kamikado, que também tem muita variedade de inovação de produtos para poder manter os clientes ativos. Esses tipos de segmento, a concentração do esforço está mais no vender. Porque você tem não só o vender, que você tem muitos processos de negociação eletrônicos, você tem que negociar. Material de construção, você tem que negociar com o cliente na loja, pedir desconto, o cara vem com uma lista técnica toda complicada, tem muita troca, tem muito processo de relacionamento no vender que você não tem no material, no alimentar e no fashion ainda existe, no caso de atendimento. No e-commerce, por exemplo, o esforço na loja virtual é bem grande, porque você tem que fazer tudo que um vendedor faria à distância. Ou seja, você tem que dar muito mais dados para o cliente para você conseguir fechar uma venda. O cara desiste no meio do carrinho, você tem que tentar fazer o rescaldo dele, e assim vai. Então, assim, cada segmento tem seu grau de esforço. E a gente chegou a isso num mapa de valor. Vamos ver rapidamente esses mapas, tá? Aqui são todos os esforços. Aqui é um estudo grande, que tem muitas páginas. Eu peguei só um exemplo aqui do que é a dificuldade em cada processo. A ideia não é ler. Mas tem todos os processos. A gente tem 8 grandes processos com 36 subprocessos. E esses processos aqui se desmembram e cada um tem uma pancada de análises para cada um desses subprocessos. Mas vamos ver o mapa, que é o que interessa. Vocês veem aqui, por exemplo, temos vários segmentos de fashion, tem 23 segmentos de fashion de varejo, tá? Entre grandes subsegmentos, e aqui são segmentos gerais. E aí você vai vendo o mapa de calor, o que é mais difícil, né? Eles responderam junto com a gente sobre esforço. Onde eu tenho muito esforço? Por que é tão mais... e comparando entre os meus outros segmentos. Então a gente pode olhar horizontalmente, que sim, se a gente for olhar outros mapas, vamos para o próximo mapa. Você vai vendo que o fashion, por exemplo, o alimentar, tem características diferentes em cada super grande processo. Então você tem lá no planejamento, que é organização, cadastros, compras. Aqui a gente está falando de operações de loja. Obviamente que uma loja de supermercado tem muito mais esforço de manutenção, e um fast food, por exemplo, que também é um segmento, um exemplo, o Burger King, que é cliente da SAP. Para você manter uma loja de fast food, tem que limpar as chapas, tem que ter uma porção de equipamento, tem equipamento que não acaba mais. O supermercado também tem padaria, açougue, tudo isso é manutenção. Então, assim, você tem esforços diferentes. Fala, cara, meu negócio dá um trabalho tremendo limpar uma loja de uma perfumaria. Obviamente, cara, mas a complexidade, o esforço que você tem numa rede de supermercados é maior. Porque o supermercado tem uma perfumaria dentro do supermercado, né? Então, assim, são negócios debaixo do grande guarda-chuva. Assim acontece com materiais de construção. São muitos negócios dentro do mesmo negócio. Um home center tem de limpeza, pintura, tem ferragens, tem de tudo. Universos de 500 mil produtos cadastrados. Vocês têm uma rede em Londres, que não sei se vocês chegaram a assistir a palestra deles, que é uma rede de varejo de lojas de departamentos, né? E ela tem mais de 1 milhão de produtos cadastrados. Mais de 1 milhão. Então, assim, olha o esforço para manter uma loja de departamentos. São vários negócios dentro do negócio e o cara tem que gerir aquilo e só tem uma loja, hein? Imagina, essa rede só tem essa loja. Bem, então, assim, a gente olhou para esse mapa de valor para entender onde dói. Por que é tão difícil e onde a gente deve se concentrar para ajudar esses varejistas. Aqui, então, operar lojas, cada um tem os seus níveis de esforço. Aqui, por exemplo, tem baixa produção, aqui tem alta produção. Alguns, por exemplo, aqui, que joalheria é tanto esforço? Porque a joalheria, você geralmente faz adaptações aos clientes como serviço nas lojas, regulagem, troca de bateria de relógios, etc., né? Você tem um grau de especialização do Orives ali para fazer isso, mas você tem outros segmentos onde o grau de esforço de produção é baixo. Você não tem transformação de nada dentro da loja. Num fast food, obviamente, você transforma alface em picadinho e sanduíche, né? E assim vai para o esforço para fazer a produção. Aqui, por exemplo, o inventário. Hoje em dia está havendo facilidades. Com RFID, você consegue fazer em minutos o inventário de uma loja de fashion, né? De uma rede de calçados, outros que estão incorporando com mais rapidez RFID. Você consegue fazer em minutos. O supermercado ainda não conseguiu fazer isso.
nem o material de construção, porque assim, o universo de produtos para fazer é gigantesco, você tem um custo-benefício dessa tecnologia. Mas é muito mais simples de você operar com tecnologias que venham incorporando para esses processos serem menos, o esforço, reduzir o esforço. Por exemplo, aqui a gente tem gente de cadeias especializadas, né? Açougues, padarias, peixarias, hortifrutis, né? O hortifruti também tem um grau de complexidade, de esforço, porque assim, o produto ele é perecível demais. Então assim, o produto que você comprou de manhã não é o mesmo produto meio-dia, nem o mesmo produto no final da tarde. Se você tem uma padaria, você tem que planejar hora a hora a produção dos pães. A que horas que os clientes realmente estão comprando o cheirinho, tem vários aspectos de sensibilidade ali para fazer a venda da padaria, né? E no final você pode produzir muito e perder quase tudo, né? Tem muitos casos de perdas grandes. O fast food, por exemplo, na minha época, quando eu ainda era 1982, quando eu entrei no McDonald's, né, a gente planejava a produção dos sanduíches a cada 15 minutos. Tinha uma tabela de produção que a gente sabia exatamente a cada 15 minutos quantos clientes iam entrar, quantos iam comprar, quantos Big Mac, quantos cheeseburgers, isso aqui, pegando séries temporais, né, e olhando para poder planejar, para a gente tentar manter na estufa, ainda tinha aquela estufa, os sanduíches quentinhos. Depois a McDonald's revolucionou e falou, não, vamos fazer tudo na hora, e mudou a lógica também dos processos para isso acontecer. Então assim, aqui você tem processo de operação. Próximo slide. A gente tem uma venda, né? Então assim, tem segmentos onde a venda, ou a virtual, ou a venda na loja física é mais difícil de fazer, porque você depende muito de negociações, ou a emissão do pedido é um pouco mais complexa. Ou drogarias, por exemplo, você tem uma complexidade em função de regulações do governo, você precisa imediatamente estar operando com materiais no nível do estoque do lote, né? Você controlar o nível do lote é uma granularidade bem difícil, com muito esforço, porque você tem estoque, mas não daquele lote, daquela data de produção, que você tem que travar naquele momento que a Anvisa entrou na sua loja e falou, esse lote está proibido de vender. E você precisa fazer isso com agilidade. Controlar isso tudo é mais esforço, né? Faturar, expedir, né? O processo de expedição, cada negócio tem uma diferença grande. O transportar, né? Tem negócio que é... material de construção, gente, é um inferno transportar. Porque assim, o material é uma mescla de produtos pesados com produtos frágeis, né? Você leva no mesmo caminho, às vezes, uma lata de tinta com uma pia de mármore que se bateu numa lombada, já destrói, tem que voltar. Vidro, né? Você trabalha com várias coisas o houseware também acontece isso, né? Você tem pratos, você tem copos, xícaras de porcelana, ultra frágil, e tem que transportar para 250 lojas no Brasil, 350 lojas. Eu vi o atendimento aqui também, você tem muito processo de assistência técnica, garantia, depende do tipo de negócio, você tem muito mais nervoso o tipo de negócio. Então assim, quando a gente fala assim, o meu negócio é muito complexo, obviamente, você tem que olhar isso horizontalmente, mas a gente, quando compara para ajudar o varejo, também olha verticalmente. Assim, ó, eu consigo descobrir algo que outro está fazendo melhor para te ajudar. Porque os segmentos não se falam, né? Mas, às vezes, coisas que poderiam ser feitas para que estão sendo executadas de uma forma, de um processo no material de construção, poderia estar sendo utilizado para você usar numa drogaria. Incrivelmente, isso acontece. Vamos para o próximo aqui. E por último, você tem os controles, né? A administração. Aqui está tendo uma revolução grande. Assim, existe complexidade, porque alguns segmentos você tem mais financiamento do cliente, então você tem mais conciliações, mais cartão de crédito, mais administrador, tem mais tudo isso, né? Combinado também com bandeiras, né? A gente, quando está falando de administração, não só as empresas têm outras marcas, como mostrou o Boticário aqui, mas consolidar isso tudo para reportar, para fazer com que o resultado aconteça e seja demonstrado, é muito esforço. Aqui eu vou falar sobre revolução, porque assim, a SAP recentemente vem investindo muito em soluções financeiras, né, que estão acontecendo, as transformações estão acontecendo, não sei se vocês têm acompanhado tão de perto, mas assim, o Banco Central já está fazendo operações com Drex já há alguns meses, né? Ainda estão em teste entre os bancos mesmo, mas essas operações não vão ficar no canal institucional. Ele vai ser uma operação entre empresas e pessoas, inclusive físicas, porque a moeda digital, o Drex é uma moeda digital. Okay? Então, assim,
Isso já nos próximos. Se vocês acharam que o Pix foi revolução, vocês vão ver o que vai acontecer com o Drex e o que vai acontecer com outras operações financeiras que já estão disponíveis, inclusive no SAP, para operar. Finanças descentralizadas, DeFi, operações com contratos inteligentes, operações com NFTs, operações com certificações eletrônicas via blockchain. Tem várias coisas acontecendo nesse mundo. A moeda digital, a criptomoeda, é um pedacinho do que é o processo de blockchain, garantias e geração de confiança para esse mundo financeiro. Isso já está acontecendo, tá? E o SAP está pronto para isso. Vamos para o próximo, então. Assim, a gente olhou, então, assim, todos os vermelhinhos ali são dores maiores, todos os cor de abóboras eram dores um pouquinho menores, os azulzinhos estão na tranquilidade ali em termos de processo. E aí, o que a gente começa a ver? A gente começou a perceber o seguinte, o problema está assim, por que dói? Porque eu não estou usando a ferramenta certa. Ali tinha no meu texto, a maioria das empresas, na hora que está doendo, correm para fora do sistema. Elas operam fora do RP. Porque o usuário é resistente. Por que o usuário é resistente? Pô, eu não tenho interface legal, ela não produz ferramentas para eu fazer processos em massa. Então, assim, na maioria dessas empresas, os processos estão sendo executados por quem? Pela Microsoft. Chama-se Microsoft Excel. Então, assim, a grande ferramenta inclusive a SAP Embedded, né? Tem o Excel como ferramenta principal para cargas de dados, para várias coisas. Assim, mas ela não é um processo integrado ao sistema. Ela é uma ferramenta de trabalho para te diminuir o esforço, ou para fazer um cálculo melhor, ou para te ajudar em determinados momentos. Mas ela não deveria ser a solução final que todo mundo está utilizando para reduzir o esforço. E aí a gente começa a ver assim, o cara reclama da interface. Beleza, isso foi uma reclamação ao longo dos anos, né? Foi criado o SAP GUI, na época ainda era SAP Fósforo Verde. Depois veio o SAP Graphical Interface, que é o GUI. Depois veio uma solução muito boa que chamava Screen Personas, para você poder customizar melhor a interface de usuário. E aí veio essa novidade que é espetacular. E a SAP, o João estava falando ali de 2015, né? Ela realmente não só veio evoluindo, mas ela evoluiu com velocidade, né? Ela melhorou demais agora, melhorou demais. E se vocês ainda não conhecem o SAP Fiori, deveriam se aprofundar bastante, porque é uma ótima interface. Vamos ver um pouco aqui. O que o Fiori está trazendo? Ele está assim, ele está trazendo para você ser mais móvel, né? Mais móvel, para te orientar melhor nos processos. Então, assim, os fluxos de processos no Fiori são muito mais simples de visualizar, inclusive. O processo de colaboração embarcado entre você e os outros usuários que estão usando o mesmo sistema é incrível. A questão de ser perspicaz com insights, né, que você pode ter durante alguns processos com inteligência artificial embarcada ou machine learning que está junto também do mesmo processo, mais automatizado. Existem mais de 700 RPAs disponíveis já no Fiori para vocês usarem. RPA, eu vou na lojinha, baixo o RPA, o meu processo já está automatizado ali. Pode ser para eu extrair um pedido dentro de um PDF, pode ser para eu fazer uma carga de um pedido. N coisas estão sendo automatizadas. Só na loja da SAP tem 700 opções dessas. Seja mais proativo, seja mais adaptável, reaja mais rápido, etc. Bem, e aí começou com a SAP, lançou o SAP Start, ela veio melhorando, o Elia mostrou para vocês ainda há pouco, uma visão do SAP Fiori ainda com os tails, aquelas cards, né? Mas agora mudou visualmente. Então, assim, você tem aqui a página principal, uma lista de to-dos, aqui as atividades que eu mais utilizo, e a parte gráfica, né, muito mais interativa, para você navegar hierarquicamente dentro da navegação. Assim, o usuário, quando entra no menu Minha Caixa de Entrada, todas as partes críticas que ele precisa tomar decisão já foram filtradas pelo sistema. Então, assim, cara, o que eu faço? Eu sou um comprador. Cara, esses pedidos estão com problema. Então, você já olha isso de manhã. Esses fornecedores estão atrasados. E assim vai. Assim, o sistema já fez isso para você. O que ele precisa fazer? Executar. E, em alguns casos, o sistema já até pré-executa para ele. Vamos ver o próximo aqui? Então, assim, hierarquicamente, você tem insights aqui nessas páginas principais, que com um simples drill, no Task Center você desce para uma visão já mais elaborada, mais gráfica, mais específica para aquela análise que você está querendo. A parte analítica embarcada facilitou demais, porque antes a gente liga o BW, opa, o BW é D-1, pô, era um negócio... Só um minutinho. O BW era... Deixa eu tirar o som.
Deixa eu dar um toque aí, se ligar de novo, porque... Beleza, fica tranquilo. Vou deixar aqui no... O BW-D-1, né? D-1, você tinha... o processo não eram integrados. Então, assim, você tinha informação muito descolada da realidade daquele momento. Hoje em dia, você com informações de análise preditiva, previsão de demanda, você consegue MRP em tempo real. O cara está vendendo iogurte lá, eu sei daqui a 10 minutos se o meu pedido vai ser alterado em função dessa venda e previsão das vendas da manhã ou não. Para uma cadeia grande isso faz diferença. Para uma Danone entregar para você, e eles conseguem fazer até entregas em mais de uma vez por dia. Em São Paulo, por exemplo, foi o que o fornecedor conversou com a gente. Eles poderiam ter um nível de performance melhor. Aqui você deu um drill, aí ele desce para mais de um drill. Então, assim, o sistema vai dando drills, vai te abrindo mais análise. Desce mais um pouquinho. Então, assim, você tem a página principal, você vai fazendo analíticos até chegar na informação que você precisa. Além disso, facilitou demais a parte de configurações do próprio usuário na página. O visual da própria página, o próprio usuário consegue mexer. A questão de filtros, assim, as inovações que houveram em processos de filtragem do que você está trabalhando, do que você está preenchendo, ficou muito melhor. A interação com notificações automáticas, a interação com processos mais críticos que estão acontecendo para que você seja realmente avisado e notificado com mais velocidade. Quer dizer, tem uma inovação muito grande. Aqui tem, o próximo slide, aqui a SAP oferece o SAP Standard com o SAP Start com uma visão standard, né, mais pré-configurada, e depois você pode também usar o editor avançado, que é um construtor integrando com outras fontes externas de informação para melhorar o seu processo. Então, assim, a ferramenta mudou. Então, assim, o SAP Guia era menos intuitivo, agora você tem o Fiori ultra intuitivo. É simples a adoção do Fiori? Não é simples, porque o que precisa fazer o trabalho, o dever de casa de fazer um projeto de Fiori decente, um projeto direito, para você entender as necessidades desse usuário e os processos que esse usuário está interagindo, para que as ferramentas, os tails, os cards que você coloca para ele, a informação gráfica, a informação analítica, as notificações que você está disponibilizando para ele, sejam úteis realmente para melhorar e diminuir o esforço dele. Tá ok? Aqui um exemplo para mobilidade que também já está disponível agora para iOS e Android, e assim vai. Então, assim, tem muita coisa, vale também para outras soluções SAP, como Ariba, SuccessFactors, Fieldglass, etc. Está tudo disponível. Então, assim, lembra que a maioria aqui, não sei se já usam Fiori, mas assim, SAP Guia não tem nada a ver. Existe a SAP dentro do próprio Fiori, você tem mais de 9.000 conversões, né, de utilizar as transações do SAP Guia dentro do Fiori. Ainda existe, a gente tem no próximo slide aqui algumas coisas. Tem mais de 3.500 aplicativos já disponíveis na SAP Library do Fiori. Aqui, por exemplo, mais de 9.000 combinações de SAP Guia com Fiori para você não perder. Às vezes a transação antiga ainda é útil, beleza, então continua usando ela, mas com uma visão mais legal, num tema mais legal, como a SAP oferece. Então, assim, tem muita inovação por aqui, tá? 700 tutoriais e assim vai. Vamos passar por aqui agora na solução de SAP. Então, assim, a ferramenta não pode ser mais, a interface não pode ser mais a barreira para o esforço. Assim, o usuário tem mais poder de fogo agora na mão para tomada de decisão, análise, ficou mais fácil para ele. A SAP também, no SAP Retail, fez uma série de inovações. A gente vai ver aqui, então, o próximo, essas inovações. 2024, né? Até 2020, recentemente, a SAP tem, obviamente, feito com que as prioridades sejam cloud first. Assim, primeiro na nuvem, depois vai para o on-premise e depois para os outros tipos de implementação, né? Então, assim, SAP HANA, todas as novidades que estão acontecendo agora em 2024 já vão estar disponíveis, vão estar disponíveis para a nuvem, né? E já estão prontas para serem usadas no public e no privado. O próximo slide, Rodrigo. Então aqui, vamos olhar um pouquinho sobre essas inovações aqui primeiro na nuvem. Olha só, olha o que aconteceu com o roadmap. Em 2022, até o Rodrigo comentou assim, que o HP8, o último lançamento foi dia 20 de janeiro de 2016.
né? Em 2016, a SAP trouxe algumas mudanças importantes entre o HP7 e o 8, que era a implementação de novas tabelas, a parte de business process para você poder integrar clientes e fornecedores e centros dentro do mesmo código number, né, que era o controle dentro da mesma plataforma, então se juntou a gestão de parceiros de negócio dentro da mesma solução, e uma série de inovações para você migrar do 8 para o HANA. Naquela época foram implementadas 350 inovações para o HP8, tá? Lembra que a SAP, desde 2007, quando começou a lançar a 6.0, ela veio fazendo melhorias a cada 15 meses, ela melhorava e lançava 250, 300 e poucas inovações para o retail. Houveram soluções assim, que mudaram muito ao longo desse tempo. Do HP8 para cá, nós estamos em 2024, então há 8 anos atrás era o que vocês tinham de inovações, ainda com aquelas últimas 350 melhorias do SAP. De lá para cá já tem mais de 2.500 melhorias. Mais de 2.500 melhorias. Assim, o SAP Retail mudou tanto que vocês vão... Aí sim, agora eu tenho inovação mesmo, mas eu não estou usando essa inovação. Eu estou pagando a licença, desculpe a expressão, mas eu não estou usando da inovação, né, porque elas estão todas disponíveis para soluções. A primeira grande pacote da SAP foi a 1610, que assim, houve uma mudança grande, o volume de melhorias veio no S/4HANA 1610 do ano de 2016, né, em outubro de 2016. Depois ela veio um pacote na 1709, depois agora a 2022 trouxe uma série de melhorias gigantes, principalmente em gerenciamento de mestres de artigos, processo de aquisições. Na parte de dados mestres, houveram novas transações para você fazer operações em massa com muito mais vigor. A SAP lançou mais capacidade para você fazer materiais estruturados, que é o caso de kits, combinações de kits e assim vai. Houve um aprofundamento maior na facilidade para você fazer catalogações de sortimento. Gestão de promoções tem algumas melhorias. Aquisição e melhorias, assim, na parte de aquisição, a partir do HP, o S/4HANA, houve uma mudança grande na parte de gestão de verbas, né? Você fazia verbas num modo que tinha um nome esquisito, que era estipulação de bônus com liquidação posterior, né? Que era um nome assim, pô, ninguém sabia o que era, eu falava, é verba. É verba de fornecedor, ou verba de você dar o verba para o cliente. E aí mudou para o contrato de condição. Então, assim, esse contrato é muito melhor, mas é muito melhor do que tinha no estipulação de bônus. E agora, com as novidades que aconteceram em 2023, está muito melhor ainda. Então, assim, em cada um desses módulos, né, a gente falando, gerenciamento de dados mestres, mudou bastante coisa. Aquisição e melhorias, houveram muitas inovações. Planejamento de demanda e oferta. O CAR, né, você tinha o processo de reabastecimento, a previsão de demanda é feita no DDF, que é o Demand Data Foundation, né? E existe dentro desse, quando ele prepara os dados, né, no CAR, você tem uma parte toda de previsão feita no Omnichannel ali. Então, assim, você pode utilizar para fazer MRP online, você pode usar para fazer promoções, todas essas previsões que são feitas no UDF, que é Unified Demand Forecast, elas melhoraram, já vem melhorando a cada tempo. E aí houve uma melhoria maior ainda, a SAP levou isso para a nuvem e levou isso de forma preditiva. Então, assim, na versão 24 agora, vocês vão ver que ela criou soluções dentro do BTP para fazer previsões preditivas na nuvem, seja para fazer reabastecimento, não só previsões de vendas para promoções, para forecast em geral, preços, né? Mas você também pode usar para reabastecimento, tanto nos CDs quanto nas lojas, de uma forma muito mais inteligente, com machine learning embarcada, quer dizer, vai mudar totalmente a forma da gente fazer reabastecimento, previsões, operações em geral desse tipo, né? Em 2024 ainda tem uma lista de coisas acontecendo, que deve ser lançada agora na versão 24.08, e aqui em 2025 tem um roadmap. Em 2025, pelo roadmap, vão ser feitas mais inovações na área de fashion. O Fashion Management também faz parte, ele está embarcado junto com o SAP Retail, né? Antigamente você tinha o AFS, agora o Fashion Management. E você ativa o retail e ativa a solução de fashion, que traz mais inovações para o tipo de negócio, que principalmente multicanal, né? Você tem vendas, muitos varejistas
vendem numa operações de atacado, loja física, loja virtual, e isso tem ferramentas para você fazer isso com menos esforço, allocation run, stock protection, tem várias coisas que acontecem no mundo do fashion, segmentation, que é algo importante para você vender produtos, o mesmo produto com níveis de qualidade diferentes. Então, assim, tem coisas legais para você usar, mesmo que você, às vezes, não tenha toda a operação de um fashion, mas você pode utilizar isso dentro do seu negócio. Vamos passar para o próximo slide aqui. Bem, agora vamos falar um pouco, então, desses produtos que ele levou. Eu selecionei alguns produtos que eu achei legal. Vamos lá para a primeira, na parte de planejamento preditivo. Aqui é o novo agendamento de pedidos e entregas do SAP, tá? Esse produto, ele substitui um produto que depois da versão 08 não existiu mais, que é o verificação de capacidade com agendamento de portões. Então, assim, você tinha uma dificuldade, você fazia todos os cálculos de MRP, tal, não sei o quê, calculava a data de remessa, mas não conseguia agendar isso com o fornecedor de uma forma interativa em nuvem, né? Agora isso aqui está em nuvem, é uma solução bem legal, isso é uma interação, é um portal de agendamento. Então, assim, melhorou bastante a forma, eu visitei vários varejistas que contratavam até soluções externas para poder fazer essa parte de agendamento, e hoje, ou no Excel, né, que é a maioria que eu estou usando, e agora você tem um processo de automatizado, inclusive, para fazer esses agendamentos. Estou atrasado aqui, vou ter que acelerar. Vamos lá. Planejamento preditivo de demanda na nuvem. Então, aqui mudou, né, assim, você não só consegue fazer mais coisas que você já conseguia fazer na parte de planejamento dentro do CAR, previsão intraday, ou seja, eu consegui fazer previsões durante todas as horas do dia. Conceito de machine learning embarcado, tendências e ponderações. Aqui tem uma parte também que é melhorias na parte de influenciadores, diferenciais de diffs, né, de fatores de influência da demanda, onde você, por exemplo, existem vários fatores, feriados, por exemplo, é um fator, Páscoa é outro, assim, um concorrente que abrir em frente a uma loja pode ser um fator de influência daquela demanda numa categoria, e isso foi melhorado. Aqui, por exemplo, até o caso de pandemias e tendências externas foi incorporado. Assim, a solução veio para ajudar mais ainda com a parte de inteligência artificial embarcada por machine learning, no processo em nuvem. Próximo slide, aí vem, depois que você fez a previsão, você tem que fazer o reabastecimento, né? Opa, o que eu faço com isso? Então, um exemplo aqui pode ser usado para promoções, pode ser usado para preços, né? Mas eu usei o exemplo aqui para reabastecimento. Então, assim, houve uma melhoria grande com o processo de IA embarcado aqui. No caso dos CDs, tem benefícios de otimização já muito mais evoluídos do que a gente tinha disponível até a versão 22. Então, na versão 24 já vai vir com uma melhoria significativa. Isso também vale para as lojas. No próximo slide, vale para as lojas. Aqui vocês vão ver que ambas as tecnologias agora já não são disponibilizadas, estão no BTP. Então, assim, elas só vão estar disponibilizadas em nuvem. Então, assim, se você não tiver on-premise, talvez não consiga optar por essa tecnologia, tá? Próximo, gerenciamento de pedidos. Gerenciamento de pedidos é a parte de orquestração de ordens de venda, né? Ainda mais quando você tem e-commerce, você tem um volume, que é o caso de materiais de construção, também geram muitas ordens de vendas com clientes, tem outros tipos de negócio que operam com ordens, ou você tem mistos disso. Então, assim, houve uma mudança bem com Omnichannel, Promotion, gerenciamento de pedidos e assim vai. O próximo slide, aqui é uma mudança já dentro do próprio CAR, que é a parte de melhorias no processo de auditoria de vendas, né, dentro do pós-data management, lá para você poder, houveram novos relatórios, novas análises, né, para que a quantidade de erros ou fraudes possam ser detectadas com mais velocidade. Próximo slide, a gente vai ver o gerenciamento de ordens na nuvem, né, modelo de disponibilidade rentável. Aqui o sistema faz uma análise das ordens de venda por cliente, né, onde estão as melhores lucratividades. Você pode priorizar isso, olha, esse cliente ganha mais renda. É uma forma de você fazer análise desse tipo. Aqui o otimizador o motor de análise e o otimizador dinâmico também são inovações que trouxeram. Aqui é uma integração entre a SAP lançou já em 2018, 2019, para 2019, uma coisa chamada SAP Retail Omnichannel Commerce, que é uma integração junto com o C4 HANA, e também no final tem até um produto do PDV da SAP, que é da GFK, né? GK. Então, assim, ele é totalmente uma solução completa,
onde você tem todo o processo de marketing one-to-one, você tem toda a questão de visualização das promoções e dos preços em qualquer canal. É a gestão completa mesmo de Omnichannel, onde você tem excelência, planejamento de otimização de preços, de promoções e o sistema de preços unificados, independente de onde o cliente estiver. Próximo. Esse produto aqui chama-se em inglês ARM, é o Advanced Return Management, assim, é o gerenciamento de devoluções avançada. Vocês sabem que devolução é um câncer, né? É um calo, às vezes pode ser até uma estratégia de vendas, né? Tem gente que provoca a devolução. Estava comentando isso com o meu amigo da Dafit ali. Às vezes na Europa você vendia o cliente comprava uma camisa, você mandava de outras cores para ele, aí para ver se o cara fica em casa com as outras cores. Ah, não, eu não quero todas as cores, mas eu vou ficar com 2, pelo menos devolve 3. Né? E essa devolução, esse processo de devolução, ele é traumático, né? Eu trabalhei numa rede de materiais de construção que chegou a ter 12% de devoluções. O cliente erra pra caramba. Você compra um cano errado, você compra uma porta que era para entrar do lado esquerdo, era para o direito. Tem várias coisas em materiais de construção que gera muita troca, muita troca. E esse processo de troca, né, às vezes na mesma... O cara comprou nessa loja, mas quer devolver na outra. O cara quer devolver nesse... mas não era outro estado. Assim, tem complexidade da própria situação do Brasil que é difícil de gerenciar. Tem um exemplo aqui da Amazon, né? Os caras que, olha só, estão projetando até 2025 $700 bilhões em trocas e devoluções, né? Assim, substituição pra caramba, né? Isso não tem nem números do Mercado Livre, mas deve ser algo também bem elevado. Aqui tem um outro exemplo de uma rede varejista com 1.500 lojas, onde que faturava 6 bilhões de euros, 1.500 estão associados a trocas e devoluções, né? E aqui tem uma parte de vantagens que eles conseguiram de redução na parte de erros de decisão para devoluções. O cliente não era para devolver, assim, vai economizar ali por sistemas de fraude, né? Então, assim, o processo mudou. E aqui a gente está falando de... O ARM ele faz processos para clientes e também um processo para fornecedores. Tem redes aqui que já usam uma versão avançada, acho que é o caso da PagMenos, já está usando. Mas assim, ela ainda usa no SAP GUI, ainda não usa com interface melhorada, ainda não usa com... Assim, pode evoluir com essa solução mais moderna, que já é SAP Fiori, ok? Próximo aqui. E o último, a revolução que a SAP trouxe foi o próprio SAP Lojas, né? Então vamos ver no SAP Lojas. A SAP Lojas, se a gente entrasse na interface do Fiori, vocês vão ver uma série de aplicações novas para a SAP Loja. Eu sou o gerente da loja, eu quero gerir promoções, eu quero gerir informações de produtos, quero fazer uma coleta, quero fazer inventário, quero fazer várias coisas na minha loja em termos de processo que eu não conseguia fazer antes. No Brasil, acho que, de verdade, eu já fiz muita implementação, a versão no SAP GUI do SAP Fiori não tinha tanto poder de fogo como tem no SAP GUI, como tem hoje no Fiori. Então, assim, ela evoluiu demais, né, o sistema de gestão de lojas. Então, assim, deu mais poder a quem está perto do cliente de tomar decisões e ajudar, não só no processo do cliente, mas na gestão dos estoques, e assim vai. Então, assim, houveram melhorias aqui, que são significativas para que a loja possa ter, você tem uma solução de loja mais completa. Então, assim, na versão 24 isso já está tudo disponível. Eu baixei anteontem uma versão ainda, estava olhando na minha 22, ela já estava funcionando com várias coisas legais, mas aqui já trouxe bem mais inovações. Tá? Também mobile, assim vai. Bem, e aí, fechando aqui o assunto, assim, e agora, né? O que eu faço? Assim, tem muita inovação. A gente falou de mais de 2.000 inovações do ECC lá 2016 até agora, do HP8. E assim, o que eu faço, né? Então, lembrem-se daquele gráfico que o Rodrigo apresentou, de assim, eu preciso pensar no meu negócio, né? Obviamente que eu quero me aproveitar, eu quero estar com a inovação mais fresca possível, né? Eu quero estar com um produto com a capacidade para competir da melhor forma possível, mas eu sou capaz de utilizar já, ou o que eu tenho que fazer para chegar lá. Eu fiz uma palestra no SAP Forum de 2017, eu tinha 3 slides no SAP Forum. E eu vou falar uma coisa assim, se vocês assistirem, está na internet, são 7 minutos. O executivo CIO do grupo Schwartz, que é o grupo que é o dono da Lidl, que é a maior rede de hard discount lá depois do Aldi na Europa. Eles têm 13.000 lojas, né?
242 centros de distribuição, 15 fábricas, porque eles operam algumas como marca própria, né? Inclusive, ele falou, brincando lá no vídeo, ele é o maior distribuidor de garrafa de água mineral da Europa. Então, assim, um grupo gigantesco, né? E o recado que ele deu com esse tamanho de empresa, ele falou assim, um dos executivos vice-presidentes da SAP perguntou para ele, o que você faz para isso dar certo? Ele falou assim, eu uso o standard. E sabe qual era o meu slide lá em 2017? Tinham 3 slides, assim. Cara, faça de tudo para usar o standard. Segundo, faça os upgrades o mais rápido possível. Porque assim, quanto mais tempo você demora para fazer um upgrade, mais você está ficando longe da tecnologia, né? E terceiro, se você for fazer um desenvolvimento, faça o cálculo do custo do retorno do investimento para esse desenvolvimento. Porque o cara pede um relatório, o outro pede uma melhoriazinha, que no Fiori, por exemplo, existem muitas inovações que vão praticamente acabar com solicitações ABAP bobas. Eu quero criar um campo, quero criar um não sei o quê, eu quero fazer um filtro visual, isso no Fiori já detonou os ABAPs. Mas assim, desenvolvimento que a gente está falando é programação, né? Programação é código. E aí o que acontece? Se aquilo vai realmente trazer benefício para a empresa, faça um cálculo do benefício. Porque assim, como disse o Moser no Boticário, o estar no standard é muito melhor para a companhia. Você se beneficia melhor nos upgrades, você se beneficia mais nos processos. A SAP incorporou best practices em todos esses processos. O Sinávio, que é a solução nova que a SAP lançou para gestão de processos, te mostra todos esses processos de uma forma super transparente. Você consegue navegar isso de uma forma bem mais simplificada. Então, assim, utilizem o standard. É o melhor recado. E aqui, fazer o roadmap, pensar nesse roadmap para vocês chegarem nessas inovações todas. Não são poucas inovações, vocês viram no roadmap que a gente está agora em 2024, né, chegando agora em janeiro, e já tem uma série de lançamentos que vão acontecer. Em 2025 vai vir mais um batalhão e assim vai. Então, muito obrigado. Aqui é só um pupurri de inovações do que o retail. A gente, se precisarem de mais detalhes, a gente envia para vocês. Ok? Obrigado.